Fleio arme, ela espinhal ou pseudopolineurítica. Mostrei esse vídeo, fiz a enquete. Vamos olhar o resultado da enquete. 32% disseram que é ela espinhal, 44% fleio arme e 24% falou pseudopolineurítica. Vamos comentar um pouco sobre essas variantes, a importância da gente entender ela para poder entender o prognóstico. Como eu disse, compreender essas variantes clínicas é super importante porque isso está muito associado ao prognóstico da esclerose lateral amiotrófica. É importante que a gente saiba para poder passar isso para o paciente e também para os seus familiares. A ELA de início espinhal é a forma clínica mais comum da gente encontrar no dia a dia. Geralmente ela tende a ocorrer após 60 anos de idade, é um paciente que chega para a gente com a queixa de uma fraqueza, geralmente distal, ocorrendo principalmente nos membros superiores, embora também pode se iniciar nos membros inferiores. Então, aqui é um paciente que ele vem com a queixa indolor, é uma queixa sem alteração de sensibilidade, exceto às vezes se o paciente tiver algum quadro compressivo, como por exemplo, compressão do nervo mediano, um túnel do carpo no punho, que é muito comum da gente encontrar em pacientes também com ela, mas sem nenhuma correlação com a doença. Esses pacientes geralmente apresentam então essa fraqueza assimétrica com uma progressão que tende a ocorrer ao longo de meses, atingindo os demais membros. Quando a gente examina esses pacientes com ela espinhal, a gente já observa que obviamente ele tem muita fraqueza, ele tem atrofia, está fasciculando, mas a gente também já percebe que há sinais de comprometimento do neurônio motor superior. Às vezes um pouco de hipertonia, um reflexo um pouco exacerbado. Sinal de Babinski não é um achado tão comum da gente observar precocemente em pacientes com ela. Ele tende a surgir ao longo do tempo, mas no início ele pode não estar presente, então tem que tomar cuidado, já que alguns estudantes de medicina, principalmente tem vários que acompanham aqui, costumam associar comprometimento do neurônio motor superior com o surgimento do sinal de Babinski e ele pode não estar presente no início do quadro. E a forma fleio arme? Como que o paciente vai se apresentar? Ela é uma forma que acomete os membros superiores, só que pega mais músculos proximais. Essa é uma grande dica. Então o paciente ele tem muita fraqueza no deltoide, tem muita fraqueza no bíceps. É aquele paciente que às vezes já chega com aquele braço todo colado no seu tronco e às vezes ele mantém ainda a força distal. Se a gente observar o paciente do vídeo, ele tem muito mais fraqueza distal do que proximal. Então, voltando ao nosso paciente, ele tem muita fasciculação no braço esquerdo, só que ele não tem atrofia ainda nesse braço, já vou explicar por quê, mas no braço direito, além de fraqueza, ele apresenta muita atrofia muscular. Tem queixa de cãibra, enfim, tem outros sintomas associados. Mas é um paciente que ele apresenta uma fraqueza, principalmente uma fraqueza distal, ou seja, está cometendo muito mais a mão do que o ombro, que fala um pouco contra a forma fleio arme, apesar dele não apresentar sinais de comprometimento de neurônio motor superior no momento. É um paciente que a gente acompanha, mas ao longo do tempo a tendência é que vai começar a apresentar essa disfunção de neurônio motor superior que ainda não se faz presente. E a ela pseudopolineurítica? O próprio nome já diz, pseudopolineurítica, lembra a polineuropatia, ou seja, é um paciente que ele tem fraqueza, mas é uma fraqueza mais distal, acometendo tanto as pernas quanto também as mãos principalmente. Então, o paciente ele tem fraqueza nos braços e nas mãos, tem fraqueza nas pernas e nos pés. Isso nos faz lembrar de uma polineuropatia, com a diferença que esse paciente não apresenta alteração sensitiva, ele não tem queixa de dormência, formigamento, queimação, que a gente observa em pacientes com polineuropatia. Mas por que o outro membro já tem fasciculação e a gente ainda não observa fraqueza, apesar da eletroneuromiografia já demonstrar alteração neurogênica nesse membro? Acontece que quando você começa a perder a inervação, quando o músculo começa a desnervar, falando a palavra bem neurofisiológica, esse músculo você começa a recuperar. Existem outros axônios que vão rebrotando aquela fibra muscular e isso sustenta a força desse paciente por um determinado tempo. Vai chegando um momento que a doença tende a progredir, então você não consegue mais rebrotar, vai morrendo mais neurônio, esse rebrotamento passa a ser insuficiente, então a fraqueza muscular tende a acometer o outro lado. Por isso que às vezes a gente já encontra achados de um lado, apesar de não ter fraqueza evidente no lado contralateral. Certo? Um abraço!